Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1. E algumas pessoas têm medo do Apocalipse. Aqui alguém tem medo de Apocalipse? Não, né? Porque Apocalipse é o livro da revelação, é o livro que revela. Revela quem? Jesus Cristo. É um livro extraordinário. Nós não precisamos temer nada a respeito do Apocalipse, porque nós sabemos como terminará a história humana. E no final, tudo vai terminar bem, a favor do povo de Deus. Nós estamos vivendo o período da última igreja, antes que aconteça o quê? A volta de Jesus. Então nós estamos aguardando o aparecimento do Senhor Jesus. É por isso que nós nos chamamos adventistas, porque nós cremos no advento de Cristo a essa terra. E que emblemático vocês estarem ou serem membros da primeira igreja adventista do Rio de Janeiro e a segunda igreja do Brasil, igreja adventista. Amigos, a nossa história é extraordinária, e nós que somos historicistas, acreditamos que a profecia deve ser interpretada ao lado da história, entendemos que nós estamos vivendo agora o período da última igreja. Então todas as 7 cartas são importantes, mas a 7ª carta, para nós, ela é a mais importante, porque é a carta que Jesus endereçou ao povo que viveria entre 1844 e a volta de Jesus. Então o que Jesus quer dizer para nós nessa noite? Nós, os cristãos desse período profético. Então vamos agora para Apocalipse capítulo 3 e entender a partir do versículo 14 a mensagem que Jesus tem para nós. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus, é o próprio Cristo. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando começa a carta aos membros da igreja de Laodiceia, aos cristãos do período de Laodiceia, já começa com uma repreensão. Conheço as tuas obras. E como é você? É uma igreja morna. Nós estamos num final de semana especial. Mas se eu chegasse aqui quarta-feira passada de surpresa, 7h30 da noite, e viesse aqui pregar na igreja, para quantas pessoas eu pregaria? Quantas? 8. Alguém já sabe até quantos vieram quarta-feira? Quantos vieram? 8. Eu pregaria para 8 pessoas. Isso só acontece aqui? Não. Isso é uma realidade mundial. Em várias regiões do país, nem culto de quarta acontece mais. Por quê? Porque nós achamos que nós estamos bem. Nós não precisamos de mais nada, nem de ir à igreja, nem de fazer culto. E infelizmente, depois da pandemia, vários dos nossos irmãos que não puderam frequentar durante a pandemia, perderam o ânimo e nem voltaram. A igreja perdeu muitos membros que não voltaram pós-pandemia para as igrejas. E por que não voltaram? Porque nós estamos bem, nós somos ricos e abastados, de nada temos falta. Olha o que Jesus diz para o período, ou para os cristãos desse período: você não é quente nem frio, é uma igreja morna. E assim ele diz assim no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és o quê? Infeliz, sim, o quê? Miserável, pobre, cego e nu. Poderia haver uma descrição mais trágica dos cristãos desse período? Você acha que você está rico e que está abastado, mas você nem sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Você já parou para pensar nessas qualidades negativas
Por que é que a igreja de Laodiceia é chamada também de nu? Para entender isso aqui, nós temos que voltar lá para Gênesis capítulo 3. Está lembrado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Depois que eles comeram do fruto proibido e pecaram contra Deus, qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Adão, cadê você? Ah, Senhor, nós nos escondemos. Por quê? Porque nós percebemos que nós estávamos nus. Sabe que é um detalhe interessante aqui em Gênesis capítulo 3? A palavra hebraica que aparece ali para nu, ela aparece mais uma vez no capítulo 3. E talvez você não saiba onde ela aparece, mas ela aparece no versículo 1 do capítulo 3. Quando diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. Está aí na tela, né? Aí diz astuta. A minha versão diz sagaz. E sabe qual é a palavra hebraica para sagaz? Arumim. E quando Adão e Eva comem do fruto, eles percebem que eles estavam arum. Eles foram criados iguais a Deus, mas pela desobediência ficaram iguais a quem? A Satanás. A serpente era a mais arum de todos os animais, e o homem percebeu que estava arumim. Ele estava parecido com a serpente. Por quê? Porque agora conhecera o mal na prática. Aí Deus vem e diz assim para Laodiceia: você acha que você é rica, abastada, que não tem falta de nada, mas você nem sabe que você é pobre, miserável, cega e nu. A sua aparência é com o mal. Que repreensão Deus faz ao povo dos nossos dias. Uma igreja que se acha rica e abastada, que não precisa de nada, mas não percebe a sua dessemelhança com Cristo e a sua semelhança com a serpente. E só existe um remédio melhor. Cristo apresenta o remédio para esta igreja. E no verso 18 aparece: aconselho-te de mim que compres o quê? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, para o problema de Laodiceia, Cristo oferece um tríplice remédio. Qual é o primeiro remédio? Você compra de mim ouro refinado no fogo. Irmãos, o que é o ouro provado no fogo? Fé e amor. O ouro provado no fogo é a fé e o amor que deve caracterizar a nossa igreja. Fé para acreditar nas promessas de Deus, na providência dele, e amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É por isso que lá em João 13:35, Jesus declarou: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe o que falta nessa igreja? Amor. Nós amarmos mais. Você sabe por que nós não temos igrejas repletas de pessoas? Porque amamos pouco. Se nós amássemos mais, nossas igrejas estariam repletas, estariam lotadas de pessoas. E sabe por que não estão? Porque nós não amamos. Nós não ensinamos as pessoas a amarem. Você já percebeu que nós podemos até converter alguém das nossas verdades, e alguém até pode ser batizado sem saber nada sobre Jesus Cristo? E a gente corre um risco, às vezes, de tornar as pessoas doutrinariamente adventistas, mas não aprenderam nada sobre o amor. E quando você faz um membro da igreja, porque ele aceita apenas a doutrina e não o Espírito de Cristo, a primeira vez que pisarem no pé dele aqui na igreja, ele sai da igreja. A primeira vez que ele se sentir desconfortável, ele vai embora e nunca mais volta. Por quê? Porque ele não entendeu o que é o amor.
ele não aprendeu a amar o Senhor Jesus. Porque quando a gente ama a Cristo, não importa o que as pessoas falem de nós, não importa se elas nos magoem, não importa se elas nos destratem, não importa, porque a minha religião não é com as pessoas apenas, é com Jesus Cristo. A minha esperança não está baseada nas minhas relações sociais. Não importa se eu encontro dentro da igreja problemas, não importa se eu encontro alguém com língua ferina, não importa, porque o meu cristianismo é com Jesus Cristo. E se você não entende isso, você vai ficar frustrado, porque a profecia já disse que a igreja desse período seria morna. Então não espere nada diferente. Quando você vê os cultos vazios da igreja, quando você vê pessoas sem compromisso com a religião, quando você vê pessoas que não se envolvem, que não dão estudo bíblico, que não falam de Jesus, não se assuste, é esse o quadro que o Apocalipse pinta, não é diferente. Agora, qual é o grande conselho para nós nessa noite? Não tenha o espírito laodiceano, mesmo vivendo no período de Laodiceia. Essa é a questão. Eu estou vivendo o período de Laodiceia e não posso mudar isso, mas eu não posso ter o espírito laodiceano, de achar que tudo está bem, de que eu estou bem e não preciso de nada. Preciso, porque Jesus declarou que nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Precisamos primeiro nos enriquecer, porque somos pobres. E como ficamos ricos? Fé e amor. Fé e amor. Há 15 dias eu estava pregando numa igreja e um jovem veio falar comigo e disse: pastor, hoje é o primeiro sábado que eu estou guardando aqui na igreja. Eu disse: que maravilha, até hoje você não guardava sábado? Não, pastor, eu trabalhei 15 anos numa empresa de pet, 15 anos nessa empresa cuidando de animais, mas agora eu recebi os estudos, eu participei do evangelismo e eu quero me batizar, e hoje é o primeiro sábado que eu estou guardando. E eu disse: como é que aconteceu lá no emprego? 15 anos, como é que foi? Ele disse: eu procurei o meu patrão e disse: olha, eu conhecia a mensagem bíblica do sábado e a partir de hoje eu não trabalho mais dia de sábado. O meu patrão disse: mas escuta, o dia de sábado é o dia que mais tem trabalho aqui. Todo mundo no final de semana traz aí o seu animalzinho para dar banho, para fazer tosa, eu preciso de você. Ele disse: eu não posso vir. Ah, mas se você não vier no sábado, eu vou te mandar embora. Pode mandar embora, eu não venho mais. Eu descobri o sábado na Bíblia, e ele disse: mas você não vai trabalhar mais? Não, no sábado não mais. E como você vai fazer? Eu disse: eu não sei, Deus vai abrir uma porta, mas eu não trabalho mais no sábado, e sábado que vem eu vou estar na minha igreja. O patrão olhou bem para ele e percebeu a convicção que ele tinha e disse: tá bem, eu vou dar o sábado livre para você. E ele contou que ele saiu de casa para vir à igreja no sábado e passou em frente à loja, e lá estava aquele movimento, os clientes, os funcionários, e ele pensando: 15 anos eu estive envolvido com isso, mas hoje não. Hoje eu vou santificar o dia que Deus me ensinou, eu vou para a igreja. E ele estava ali no primeiro sábado, feliz da vida, porque ele disse: o meu patrão já disse para voltar, ele não quer me perder, e ele vai me dar o sábado livre. Isto é o ouro refinado no fogo. É o quê? A fé. A fé. Eu não sei aonde eu vou trabalhar segunda-feira, mas eu não venho mais no sábado. Por alguns segundos ele esteve desempregado. Depois o patrão pensou bem, funcionário bom, pessoa honesta, 15 anos na empresa, não. Eu vou dar o sábado livre para você. Pode continuar vindo. E está lá ele trabalhando. Ouro é a fé e o amor. Jesus diz mais: eu aconselho que você também de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que ninguém veja a vergonha da tua nudez, porque você é nu, você se parece com a serpente, você tem uma vida de pecados,
você está longe de Deus, mas se você colocar a minha veste pura de justiça, os teus pecados serão perdoados, e você será semelhante a Deus mais uma vez. E o que faz Cristo? Ele tira a nossa vestimenta de vergonha e coloca as suas vestes de justiça. E nós somos justos e salvos, não porque temos coisas boas em nós, mas porque Ele é bom. A isso chamamos justificação. Nós não temos nada de bom que nos recomende a Deus. A palavra diz que a nossa própria justiça é como trapos de imundície. A palavra diz que nós estamos enfermos da cabeça aos pés. A palavra diz que nós, como um leopardo, não podemos mudar nossas listras. Nós só podemos fazer uma coisa: aceitar a veste de justiça que Deus nos oferece. E quando nós aceitamos as brancas vestes de Cristo, o nosso pecado é perdoado. E o nosso nome é colocado no livro da vida. E nós somos absolvidos. Não porque haja nada bom em nós, mas porque Ele é bom. Não que nós não tenhamos pecado, mas é porque Ele não tem pecado. Essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Isso é justificação. E há um terceiro e último remédio que Cristo oferece à igreja desse período. Aconselho que de mim compre o quê? Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que é esse colírio? É um símbolo do Espírito Santo. Está lembrado das parábolas das 10 virgens? Todas as 10 virgens a princípio tinham azeite, mas 5 delas fizeram reserva. O noivo tardou, o azeite de todas acabaram, mas 5 delas tinham azeite de reserva. Elas encheram mais uma vez as lamparinas, elas esperaram o noivo chegar e foram para as bodas, e as que não tinham, saíram para comprar, e quando elas saíram, a porta se fechou. O que é o azeite da parábola das virgens? O Espírito Santo. O que é o colírio? O Espírito Santo. Irmãos, isso quer dizer que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não estaremos aptos a receber Cristo quando Ele voltar. Nós precisamos da fé e do amor, da justiça de Cristo, e precisamos do seu Espírito. E por esse Espírito temos que clamar a Deus todos os dias. Clamar a Deus pelo batismo diário do Espírito deve ser a nossa primeira missão de cada dia. Esse é o colírio que nós tanto precisamos para nos dar discernimento espiritual. E quando temos esse Espírito, Deus não só nos dá discernimento, como Ele nos usa na sua causa. Nos usa para abençoar outras pessoas. Nos usa para alcançar outros. E Deus quer fazer de nós condutos de sua graça. É como aprendemos com Abraão. Deus não abençoou Abraão para que ele fosse apenas abençoado. Deus abençoou Abraão para que todas as famílias da terra nele fossem abençoados. A bênção não era para parar em Abraão, era para ir para outras pessoas. Então, quando Deus dá a você o poder dele, não é para que você seja o poderoso, mas é para que você ajude outras pessoas, para que você seja um instrumento para alcançar outras pessoas. E só quando nós temos o Espírito que nos capacita, nos envolvemos na obra, é que nós estamos na posição que Cristo idealiza para nós como membros do corpo de Laodiceia. Se nós não temos esse Espírito, nós não podemos nos envolver. E a tristeza é que hoje o Espírito é tão desconhecido para muitos na igreja, como aqueles discípulos de Paulo, aqueles discípulos de João, lá de Atos 19, quando Paulo pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam o quê? Atos 19: nós nem sabemos que existe Espírito, nós nem sabíamos que havia Espírito. Então hoje tem tanta gente ignorante do Espírito, como os discípulos de João Batista de Atos 19. E nós precisamos desse Espírito, irmãos. Por quê? Porque ele é a maior bênção que o céu pode nos outorgar. E há mais um detalhe: quando nós recebemos o batismo do Espírito, nós recebemos após ele todas as outras bênçãos do céu.
O Espírito Santo é o maior dom que o céu pode nos dar. E quando nós o recebemos, ele traz após si todas as outras bênçãos dos céus. Então aqui está o conselho para Laodiceia. E a carta termina no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca vai forçar a porta. Ele diz o quê? Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. E se não ouvir? E se não abrir? Ele nunca vai entrar. Há umas semanas atrás eu terminei um evangelismo lá na cidade de Brusque, berço do nascimento do Adventismo no Brasil. E lá no auditório nós tínhamos todas as quartas-feiras 500, 600 pessoas para estudar a Bíblia. Todas as quartas-feiras. E há poucos dias, no dia 24 de junho, foi o primeiro batismo desse evangelismo. 28 pessoas se batizaram nesse primeiro batismo. E uma senhora, quando ela entrou no tanque para ser batizada, alguém disse assim: pastor, ela está muito triste porque ninguém da casa dela aceitou. Ela foi a única da família que aceitou. Ninguém tomou sua decisão, só ela, por isso ela está muito triste. E enquanto eu estava com essa senhora dentro do tanque batismal, alguém me disse isso, sabendo da história. Eu perguntei assim: ninguém da tua família veio no teu batismo? Ela disse: não, pastor, ninguém da minha casa veio. Eu disse assim: olha para o auditório, eu vou perguntar de novo, ninguém da sua casa, ninguém da tua família veio para o teu batismo? Ela disse: não, pastor, ninguém. Eu disse: olha de novo para o auditório, ninguém da sua família veio para o batismo? E ela entendeu. Aqui está a sua nova família. Todos vieram. Essa é a sua nova família. E ela foi batizada. E ela agora tem uma nova família com milhares de membros. Jesus vai forçar para entrar no coração de alguém? Não. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu vou entrar. Se não, continua no seu caminho. Não sei aonde ele leva, continua. Mas para aqueles que querem, Jesus tem um caminho muito bem traçado. Jesus quer entrar na casa, Jesus quer cear, Jesus quer fazer morada. Eu não sei nessa noite como você está com Deus. Eu não sei se enquanto eu li a carta a Laodiceia, você se sentiu de fato membro dessa igreja. Se você está se sentindo assim, alguém morno espiritualmente, alguém que perdeu o primeiro amor, alguém que perdeu o brilho nos olhos pelo cristianismo, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: esse Cristo continua batendo a porta. E Ele não pode ficar do lado de fora. Nós temos que abrir para que Ele entre. Agora essa é uma decisão que só você pode tomar. O esposo não pode tomar pela esposa, nem a esposa pelo esposo. O pai não pode tomar pelo filho, nem o filho pelo pai. O primo não pode tomar por outro, ninguém pode tomar por ninguém. Cada um tem que tomar a sua decisão. Cada um tem que entender que salvação é individual. E quando o Espírito Santo de Deus vier nesse tempo final, nós temos a promessa de que os laços familiares serão quebrados. As pessoas que hoje têm medo de tomar uma decisão por pressão familiar, por causa dos amigos, por causa de filiação a igrejas, esses laços todos serão quebrados, porque o Espírito Santo vai entrar no coração e vai fazer morada. Mas Ele não pode entrar se você não deixar. Por isso, nessa noite, aceitemos o conselho
da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia. E que Deus nos ajude a, mesmo estando no período de Laodiceia, a não termos o espírito laodiceano, mas sermos cristãos, ricos com fé e amor, vestidos com a veste da justiça de Cristo e com os olhos ungidos pelo Espírito Santo.